Então, meus amados, continuando a minha história, apesar que em vídeos aqui, óbvio que não vai dar para me contar tudo, então eu tô resumindo. Eu, Rita, me tornei uma pessoa, depois que eu perdi o meu pai, na verdade, que minha mãe eu era criança, né? Eu fui criada por uma irmã, eu já contei para vocês. E era uma história meio conturbada, uma irmã casada com um tio, que era irmão da minha filhada mãe, beleza, até aí, né? Mas o pior, eu passei por abusos sexuais, abusos psicológicos, tudo isso eu passei. E eu fiquei muito rebelde quando eu era nova. Muito mesmo. Eu acabei me tornando uma pessoa assim. Eu acreditava que eu apanhava da minha irmã mais do que os meus sobrinhos, porque, né, tempos depois que meu pai faleceu, eu descobri que eu fui adotada. Então eu carrego só o sobrenome dos meus pais, não o sangue deles. E isso me deixou chocada não pelos meus pais, ao contrário. Minha mãe, eu não tenho que reclamar. Até os meus 7 anos de idade, eu fui muito amada. Muito mesmo. Muito, mas muito. Tanto pela minha mãe como meu pai. Muito, mas muito. E só que vocês sabem que ficam cicatrizes. A gente vive numa boa? Vive. Eu gostaria muito de poder me conectar com outras pessoas que já passaram por abuso sexual, né? Psicológico, que tivesse essa coragem de mostrar a cara assim, falar e dizer se não ficou alguma sequela. Ficou. Só que a partir do momento que eu engravidei da minha filha, eu falei assim, eu vou ser mãe. O pai na época quis que eu abortasse. Porque quando eu engravidei ele veio dizer que ele era casado e tal, aquela história, ladainha toda, né? Na época isso era muito comum. E ele puxava, ele era caminhoneiro, puxava carne aqui na época era Sadia. Ainda não era Friboi, eu acho. Não, não era. E aí começou minha trajetória. Eu fui acusada, sabe, injustamente, que essa filha minha era filha desse meu tio, né, que faleceu, que era marido dessa minha irmã, porque eu saí de casa, né, por esses abusos e por outras infinitas outras possibilidades, outras coisas. Só que ninguém, em hora alguma, se preocupou com o meu psicológico, se preocupou comigo. Como a Rita vai ficar? Vamos fazer algo pela Rita? Não. Entendeu? Ninguém quis fazer nada por mim. Minha família não é uma família pobre. Por quê? Porque eu não tinha sangue deles. Na minha mente, eu me tornei uma mãe muito protetora. Por tudo isso que eu passei. Eu não queria que minhas filhas passassem. E tive 2 casamentos frustrados. Eu digo frustrados porque, né, teve muitas reviravoltas. Muita coisa aconteceu na minha vida. Não por erro só dos meus ex-maridos, mas de ambos, porque eu também tive minhas falhas. Não sou uma mulher que cometo meus erros e fala, eu sou santa. Não, não fui santa. No meu passado eu não fui santa. Só que eu jamais quero que minhas filhas vivam o que eu vivi no passado. Eu jamais quero que minhas filhas passem pelo que eu passei. Então eu me tornei uma mãe muito protetora. Talvez esse foi o meu erro, né? Ter sido muito protetora. Ter sido para minhas filhas aquilo que eu não tive, né? Porque eu não fui criada pela minha mãe até a minha idade, que eu precisava. Que é a pior dor, gente, da vida.